Leitura de Salmos. Hoje nós vamos ler o Salmo de número 31. Este salmo, ele tem 24 versos. E o tema principal do Salmo 31 é um pedido de proteção contra os inimigos. O salmista aqui está rodeado de vários inimigos e que são de muitos lugares diferentes. Então ele pede a Deus insistentemente que Deus o proteja e que Deus o livre de todos os tipos de inimigos que estão no caminho dele. Ele fala nesse salmo que os inimigos prepararam uma rede para ele. Ele fala que existem inimigos que fizeram a vida dele ficar como uma vergonha em razão de mentiras. E ele fala que ele confia plenamente no Senhor, que ele tem confiança de que Deus é a fortaleza, de que Deus é a força e de que todos os santos, aqueles que são separados para Deus, devem amar continuamente ao Senhor, porque o Senhor guarda todos os seus santos e o Senhor os livra da vergonha e de todos os ataques dos seus inimigos. Então, o Salmo de número 31 nos ensina a orar para o Senhor quando estamos rodeados por vários inimigos. Precisamos confiar plenamente no Senhor e não ter nenhum tipo de receio, de medo e nem querer revidar os inimigos. Eles já estão completamente vencidos. Basta cercar-se de oração e ter a certeza absoluta, a convicção de que os inimigos já estão vencidos, porque quem nos protege é o Senhor, o Deus que tem todo o poder e que é a nossa força, a nossa fortaleza, nos recebe com misericórdia, apesar das nossas misérias, ele nos recebe com o coração dele e nos ajuda. Vamos ler o Salmo 31, versículo 1. Ele está fazendo aqui uma oração ao Senhor. Em ti, Senhor, confio. Nunca me deixes confundido, livra-me pela tua justiça. 2. Inclina para mim os teus ouvidos, livra-me depressa. Sê a minha firme rocha, uma casa fortíssima que me salve. 3. Porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza, pelo que, por amor do teu nome, guia-me e encaminha-me. 4. Tira-me da rede que para mim esconderam, pois tu és a minha força. Veja o versículo 4. Tira-me da rede que para mim esconderam, pois tu és a minha força. O Senhor é a minha força. 5. Nas tuas mãos encomendo o meu espírito. Tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. Nesse versículo 5, o salmista está dizendo: mesmo que eu venha a morrer, nas tuas mãos eu encomendo o meu espírito. Tu me remiste, ou seja, o Senhor me perdoou de todos os pecados. O Senhor me remiu.
O Senhor nos perdoou de todos os pecados. 6. Eu aborreço aqueles que se entregam a vaidades enganosas. Eu, porém, confio no Senhor. 7. Eu me alegrarei e regozijarei. Regozijar significa regozar. É gozar de novo. Significa ter uma alegria dobrada. Então o verso 7 está dizendo: eu me alegrarei e regozijarei. Ou seja, eu vou ficar alegre, e eu vou ficar alegre 2 vezes, na tua benignidade. A benignidade é a bondade de Deus, o bem que Deus realiza, o bem que Deus nos faz. Então no 7 ele está dizendo: eu me alegrarei e regozijarei, e me alegrarei de maneira dobrada na tua benignidade, ao receber o bem do Senhor, pois consideraste a minha aflição, conheceste a minha alma nas angústias. O Senhor conhece a nossa alma quando nós estamos sobrecarregados de angústias. Ele vem e nos dá socorro. 8. E não me entregaste nas mãos do inimigo, puseste os meus pés num lugar espaçoso. O Senhor não vai entregar você nas mãos do seu inimigo. E pelo contrário, ele vai colocar os teus pés em um lugar espaçoso. É isso que o Senhor vai fazer com você. Creia. Veja esse versículo 8. Creia que Deus vai colocar você em um lugar espaçoso. 9. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque estou angustiado. Consumidos estão de tristeza os meus olhos, a minha alma e o meu corpo. A alma envolve os pensamentos, os desejos e a vontade. O salmista aqui está pedindo misericórdia a Deus. Em um momento, ele ficou angustiado. Ele ficou consumido de tristeza, com muitas lágrimas, com a sua alma e o seu corpo abatidos, cheio de tristeza. Veja versículo 10. Por que ele ficou assim? Porque a minha vida está gasta de tristeza e os meus anos de suspiros. A minha força descai por causa da minha iniquidade e os meus ossos se consomem. Então aqui o versículo 9, que nós lemos que ele está confessando que ele está consumido de tristeza na alma e no corpo, é por causa do pecado dele. Vamos ler o versículo 9 junto com o 10. Tem misericórdia de mim, ó Senhor. Misericórdia é uma palavra formada por duas, miséria e cordes. E cordes significa coração. A palavra misericórdia significa que Deus vê a nossa miséria. Pense no mendigo com roupas todas rasgadas. E Deus vê esse miserável, esse mendigo, mas ele vem perto e abraça o mendigo e traz para perto do coração. É isso que Deus faz comigo e com você. Nós estamos cheios de misérias. Somos mendigos espiritualmente, mas o Senhor nos abraça com toda a nossa miséria, com todos os nossos erros, com todas as nossas roupas rasgadas. Ele nos abraça apesar de tudo e ele nos traz para o córdice dele, para o coração dele. Então, lendo aqui o versículo 9, tem misericórdia de mim, ó Senhor. Ele está dizendo, apesar dos meus muitos erros, apesar dos meus pecados, apesar da minha miséria, me recebe. Tem misericórdia de mim, me recebe, ó Senhor, porque eu estou angustiado.
Consumidos estão de tristeza os meus olhos. Ele estava chorando, a minha alma e o meu corpo também estão consumidos. Ele estava consumido. Por quê? Lendo agora o versículo 10. Porque a minha vida está gasta de tristeza e os meus anos de suspiros, a minha força descai, eu não tenho mais nem força. Por quê? Por causa da minha iniquidade. Ou seja, por causa da minha inclinação para o pecado. Iniquidade é quando uma pessoa carrega a maldade dentro do seu coração e ela não consegue deixar de fazer o mal. Ela pratica o mal e ela sente prazer em fazer o mal. Aquele prazer de pecar, aquele prazer de viver no caminho errado. Então a minha força descai por causa da minha iniquidade, os meus ossos se consomem. 11. Por causa de todos os meus inimigos, fui o opróbrio. O opróbrio significa vergonha. Eu fui a vergonha dos meus vizinhos e um horror para os meus conhecidos. Os que me viam na rua fugiam de mim. 12. Estou esquecido no coração deles, como um morto. Sou como um vaso quebrado. 13. Pois ouvi a murmuração de muitos. Temor havia ao redor, porquanto todos se conluiavam contra mim. Intentam tirar minha vida. 14. Mas eu confiei em ti, Senhor, e disse, tu és o meu Deus. Veja que a situação aqui do salmista não era das melhores. Ele estava muito triste em razão dos pecados que ele tinha com ele e, ao mesmo tempo, ele estava sendo cercado por muitos inimigos que estavam fazendo ele ser motivo de vergonha no meio da sua vizinhança. Estavam apontando o dedo para o salmista, falando dos erros dele. E ele estava se sentindo como alguém morto. Quando você chega num lugar e você já está sobrecarregado dos próprios pecados, e aí ainda tem mais vizinhos, inimigos, dizendo e apontando o dedo para apontar ainda mais os seus defeitos, a situação vai ficando pior. As pessoas ficavam condenando ele, os inimigos dele, além dele mesmo carregar as suas tristezas pelos seus pecados. Aí, o que ele faz? O salmista diz aqui no 14, mas eu confiei em ti, Senhor, e disse, tu és o meu Deus. 15, os meus tempos estão nas tuas mãos. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos que me perseguem. Então, aqui no 15, ele diz assim, os meus tempos estão nas tuas mãos. Ou seja, o tempo de eu conseguir vencer os meus pecados, tudo que eu estou carregando de pecados, está tudo na sua mão. E também livra-me das mãos dos meus inimigos e dos que me perseguem. Aqui então no 14 e no 15 ele fala, eu confiei em ti, Senhor, e disse, tu és o meu Deus, os meus tempos estão nas tuas mãos. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos que me perseguem. 16. Faze resplandecer o teu rosto sobre o teu servo. Salva-me por tuas misericórdias. Quando ele fala aqui no 16, faze resplandecer o teu rosto sobre o teu servo, ele está dizendo assim, faz brilhar a tua luz. O rosto do Senhor tem muita luz. Ele está dizendo, faze resplandecer o teu rosto sobre o teu servo. Ele está dizendo, faz com que a tua luz mostre os meus pecados e mostre como eu consigo vencer os meus pecados. E com relação aos inimigos, salva-me por tuas misericórdias. 17. Não me deixes confundido, Senhor, porque te tenho invocado.
Deixa confundidos os ímpios, emudeçam na sepultura. Ou seja, que eles fiquem calados, que eles não falem nada a meu respeito. 18. Emudeçam os lábios mentirosos, que dizem coisas más com arrogância e desprezo contra o justo. 19. Ó, quão grande é a tua bondade, que guardaste para os que te temem, e que tu mostraste àqueles que em ti confiam na presença dos filhos dos homens. 20. Tu os esconderás no secreto da tua presença, das intrigas dos homens, ocultá-los-ás em um pavilhão da contenda das línguas. O 20 é que o Senhor esconderá no secreto da presença dele, das intrigas dos homens. 21. Bendito seja o Senhor, pois fez maravilhosa a sua misericórdia para comigo em cidade segura. Deus coloca você em um lugar seguro e ele protege você de todo o ataque dos inimigos, de toda palavra mentirosa, de toda língua mentirosa. 22. Pois eu dizia na minha pressa, estou cortado de diante dos teus olhos. Não obstante, tu ouviste a voz das minhas súplicas quando eu a te clamei. Aqui no 22, veja que o salmista diz assim, eu dizia na minha pressa, estou cortado de diante dos teus olhos. Muitas vezes, quando nós estamos apressados, nós não percebemos que Deus está perto de nós. Quando nós estamos com pressa, ficamos aflitos. Então, o salmista aqui disse aqui para nós, na minha pressa eu pensei que estou cortado de diante dos teus olhos. Eu pensei que Deus tinha esquecido de mim. Não obstante, ou seja, apesar disso, tu ouviste a voz das minhas súplicas, quando eu a ti clamei. O salmista pensou na sua pressa que estava cortado diante de Deus. Mas não obstante, ou seja, apesar disso, apesar dele pensar que ele estava cortado de diante de Deus, Deus ouviu ele. Tu ouviste a voz das minhas súplicas quando eu a te clamei. Agora o versículo 23 eu deixei na cor verde, porque esse versículo aqui resume o Salmo 31. Amai ao Senhor. Amar ao Senhor significa honrar a Deus, entregar a vida ao Senhor. Amai ao Senhor. Quando nós amamos alguém, nós entregamos toda a nossa dedicação, toda a nossa atenção para esse alguém. Então, amai ao Senhor é entregue totalmente a sua vida ao Senhor, siga ao Senhor, faça a vontade do Senhor, honre ao Senhor. Amai ao Senhor, vós todos os que sois seus santos. Santo é alguém que está separado. A palavra santo significa separado. Então, vós todos os que sois seus santos, todos os que separaram a sua vida para seguir a Deus, amai ao Senhor, porque o Senhor guarda os fiéis e retribui com abundância aos soberbos. Então Deus ele guarda você que é fiel a ele. E ele retribui com abundância aos soberbos. Agora aqueles que dizem, eu não preciso de Deus, eu posso tudo, eu consigo tudo sozinho. Você que é soberbo, você também vai receber com abundância a retribuição da sua soberba. Agora o 24, esforçai-vos, e ele fortalecerá o vosso coração, vós todos os que esperais no Senhor. Então o Salmo 31 é um salmo que fala sobre não se preocupar com os seus adversários, mas amar ao Senhor, porque Ele guarda os seus fiéis. Ele é a fortaleza,
Ele é a força, ele é a rocha que protege, que livra de todo mal. Ele é aquele que tem misericórdia e que nos ampara em todas as situações. Não importa o que os inimigos possam dizer. Quando você está firme no Senhor, Ele recebe você com misericórdia, perdoa os seus erros, as suas falhas e protege você contra todo tipo de mal e livra de todo tipo de mal. E agora você está vendo na tela a oração de confissão, que é a oportunidade de você entregar a sua confiança totalmente em Deus. A Bíblia fala que Deus nos amou e enviou Jesus, o seu Filho, para entregar a sua vida numa cruz, para que pelo sacrifício da vida de Jesus, todos os que aceitam a Jesus, confessam a Jesus, recebem o perdão dos pecados. Recebem o Espírito Santo, que é o próprio Espírito de Deus, dentro de si, e tem o seu nome escrito no livro da vida, que é um livro que fica no céu e que registra todos os que são filhos de Deus. No momento em que você aceita Jesus e recebe o perdão dos pecados e recebe o Espírito Santo, você se torna filho, você se torna filha de Deus. E ele passa a ser a sua rocha, o seu escudo, a sua força, a sua fortaleza, e ele vence todos os seus inimigos, e ele recebe você com misericórdia, apesar das suas misérias, ele recebe você com o coração dele, e ele limpa você de todo pecado. E purifica e te ajuda a caminhar pelo caminho certo. Então, entregue a sua vida para Deus, recebendo Jesus, fazendo essa oração comigo. Ligue o seu pensamento com Deus e faça essa oração comigo e declare essa oração. Repita comigo: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. Escreve meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus. Amém. Agora procure uma igreja em que você possa aprender mais a respeito da Bíblia. Procure uma igreja que prega que todas as orações devem ser dedicadas exclusivamente para Jesus. Ore apenas em nome de Jesus, porque foi Ele que morreu para dar a salvação a nós, e Ele está à direita de Deus. Então Ele pode receber as orações e comunicá-las diretamente a Deus. É só Ele que cumpre esse papel. Ninguém mais. Se você tem imagens, esculturas, amuletos, embale e tire da sua casa, porque você não precisa de nada disso. Você recebeu o Espírito Santo, que é o próprio Deus, morando na sua vida. Ore a Deus, como o salmista orou aqui no Salmo de número 31. Peça a Deus que livre você dos seus pecados e que livre você dos apontamentos dos inimigos que querem julgar você, apontar o dedo para os seus erros do passado. Todos os seus erros do passado foram perdoados com essa oração. Então não dê mais importância às vozes dos seus adversários,
que apontam os dedos dizendo que você está cheio de erros e de pecados e de falhas, porque foi Jesus que morreu e perdoou todos os seus pecados. Quando você fez essa oração, você recebeu o perdão do próprio Deus. Então, ignore os teus acusadores. Jesus já perdoou você. Siga daqui em frente e não peque mais. Siga daqui para frente, com o Espírito Santo para ajudar você a andar na luz. Se você lembrou de alguém que está se condenando, pensando Deus não vai me perdoar, compartilhe esse vídeo para que a pessoa entenda que o Senhor é aquele que perdoa e ninguém pode apontar o dedo para te acusar, porque quando você recebe o perdão de Jesus, você está limpo e purificado dos pecados, porque o sangue de Jesus tem poder para perdoar de todos os pecados. Deus abençoe a sua vida grandemente e diga glória, glória e glória a Deus. Vale a pena dizer e prestar toda a glória a Deus. Ele morreu por nós e venceu todo o pecado, de forma que estamos limpos de todo mal, porque Ele nos purificou com o sangue dele. Por isso diga e declare: glória a Deus Pai, glória a Deus Filho, a Jesus, e glória ao Espírito Santo, que nos ajuda e nos dá socorro para vencer os pecados. Deus abençoe e permaneça sempre com Ele, dizendo a Ele tudo o que você precisa e pedindo a Ele força, porque Ele ajudará você a derrotar todo o mal na sua vida, porque Ele é bom. Glória e glória e glória eternamente a Deus.